A Coreia do Norte é, sem dúvida, uma das nações mais fechadas e sigilosas do planeta. Para manter o controle sobre a população e preservar a imagem do país, o regime totalitário impõe uma série de regras absurdas e punições severas. Hoje, vamos explorar algumas das coisas mais bizarras que só existem na Coreia do Norte. A vida difícil das mulheres soldados. A vida das mulheres soldadas na Coreia do Norte é extremamente difícil, como relatado por uma ex-soldado. Viver como mulher no quarto maior exército do mundo é tão desafiador que muitas soldados param de menstruar após alguns meses de serviço. Além disso, a violência sexual era uma realidade diária para muitas delas. Lee Soyeon, que compartilhou sua experiência, dormia na cama debaixo de um beliche em um quarto com mais de 2 dezenas de outras mulheres, durante mais de 10 anos. Cada mulher tinha um pequeno conjunto de gavetas para guardar seus uniformes, e em cima de cada gaveta havia 2 retratos emoldurados, um de Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte, e outro de Kim Jong-il, seu sucessor já falecido. A vida nos quartéis era marcada por condições insalubres. Mesmo após mais de uma década, Lee Soyeon ainda se lembra vividamente do cheiro das barracas de concreto. Suávamos bastante, e os colchões em que dormíamos eram feitos de cascas de arroz, o que fazia com que todo o odor do corpo penetrasse no colchão, relembra Lee. Não era feito de algodão, e por ser de casca de arroz, ele absorvia todos os odores do suor e outras fontes. Não era uma experiência agradável. A qualidade precária das instalações de lavagem era um dos principais fatores por trás dessa situação. Como mulher, uma das coisas mais difíceis é que não podíamos tomar banho adequadamente, explica Lee. Não havia água quente, então ligávamos uma mangueira a um riacho na montanha e nos lavávamos diretamente de lá. Para as mulheres no exército norte-coreano, essas condições desumanas eram parte da rotina diária, refletindo a dureza e o isolamento que caracterizam a vida no país. Sem risadas, sem bebidas e sem compras. Por 11 dias, os habitantes da Coreia do Norte foram proibidos de rir, beber e fazer compras para marcar o aniversário de morte de Kim Jong-il, o antigo líder do país. O regime impôs um período de luto de 11 dias, que começou em 17 de dezembro. Kim Jong-un, o atual líder da Coreia do Norte, é filho de Kim Jong-il. De acordo com um relatório do serviço coreano da Rádio Free Asia, os moradores estavam proibidos de participar de qualquer tipo de celebração ou atividade de lazer durante o período de luto. Não devemos beber álcool, rir ou nos envolver em atividades de lazer durante o período de luto, disse um residente anônimo do condado de Uiju na Coreia. Embora um período de luto de 10 dias seja tradicionalmente observado a cada ano, este foi estendido por um dia em 2021 para coincidir com o 10º aniversário da morte do líder. Se um residente violar essa restrição durante esse tempo, ele ou ela pode ser preso, conforme relatado no artigo. Moradores que foram considerados culpados de quebrar as regras no passado foram presos e tratados como criminosos ideológicos, sendo levados e nunca mais vistos novamente, afirmou o residente não identificado. Além das restrições já mencionadas, as compras de alimentos também foram proibidas em 17 de dezembro de 2011, data do aniversário de morte de Kim Jong-il. E não para por aí, segundo o mesmo morador, as pessoas nem sequer podem comemorar seus próprios aniversários se caírem dentro do período de luto. A aldeia de propaganda onde ninguém vive. Kijondong é uma suposta aldeia norte-coreana localizada na parte norte da zona desmilitarizada coreana. Ela é apelidada de aldeia de propaganda fora da Coreia do Norte, principalmente pela mídia sul-coreana e ocidental. Kijondong é uma das 2 comunidades permitidas a permanecer na zona desmilitarizada de 4 km de largura, criada em 1953 como parte do armistício da Guerra da Coreia. De acordo com as autoridades norte-coreanas, a aldeia abriga uma fazenda comunal de 200 famílias, além de uma creche, escolas de ensino fundamental e médio, e um hospital. No entanto, segundo o lado sul-coreano, a aldeia foi construída na década de 1950 como parte de um esforço de propaganda para incentivar deserções de sul-coreanos e abrigar soldados do Exército Popular da Coreia, encarregados de defender a rede de posições de artilharia, fortificações e bunkers subterrâneos na zona fronteiriça. Pela aldeia, existem várias estruturas multicoloridas de concreto e prédios de apartamentos, muitos dos quais parecem estar equipados com eletricidade.
Os telhados azuis vibrantes e as laterais brancas das casas, junto com a grande bandeira da RPDC, são as características mais distintivas vistas do outro lado da fronteira. No entanto, investigações com telescópios modernos revelaram que as construções são cascas de concreto, sem vidros nas janelas ou mesmo salas internas. As luzes dos edifícios são acesas e apagadas em intervalos regulares, e os caminhos vazios são varridos por zeladores para manter a ilusão de atividade. Alto-falantes enormes, instalados em várias estruturas, são usados pela RPDC para transmitir propaganda para o sul. As mulheres que controlam o tráfego na Coreia do Norte. Pyongyang é conhecida pelas imagens das policiais de trânsito norte-coreanas, que, segundo relatos, são escolhidas pessoalmente por Kim Jong-un. Essas mulheres são famosas por sua beleza e são responsáveis por dirigir e controlar o tráfego nas áreas de maior movimento da cidade. No entanto, as policiais de trânsito não estão apenas em Pyongyang, elas podem ser encontradas em todo o país. Essas mulheres têm um alto prestígio social, devido às tarefas desafiadoras que realizam, as quais exigem muita atenção e um extenso treinamento. Recentemente, notou-se uma redução significativa no número dessas policiais, especialmente no centro de Pyongyang. Embora elas ainda sejam um símbolo dos guardas de trânsito norte-coreanos, sua presença tem diminuído. O que aconteceu com essas mulheres? Em uma visita à Coreia do Norte, ainda é possível ver as coreografias perfeitamente sincronizadas dos guardas de trânsito, mas a presença das mulheres nesse papel se tornou rara. No ano passado, o líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou que as mulheres seriam dispensadas dessas tarefas difíceis e substituídas por homens, para o benefício das próprias mulheres norte-coreanas. O USS Pueblo, um capítulo controverso da Guerra Fria. Todos os dias, o Museu Militar da Libertação da Pátria Vitoriosa, em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, exibe com orgulho uma variedade de troféus de guerra capturados durante a Guerra da Coreia de soldados dos Estados Unidos e da ONU. No entanto, um dos destaques principais da coleção é uma captura feita 14 anos após o armistício assinado em 27 de julho de 1953. O USS Pueblo, um navio da Marinha dos Estados Unidos que está ancorado no rio Poton. O navio exibe uniformes da Marinha dos Estados Unidos, bandeiras, equipamentos de criptografia e confissões escritas pela tripulação, que foi capturada após ser alvejada em águas internacionais pela Coreia do Norte em 23 de janeiro de 1968. O USS Pueblo era um navio de pesquisa ambiental da classe Banner, que também era utilizado pela inteligência da Marinha dos Estados Unidos para missões de espionagem. Ele foi atacado e apreendido pelas forças norte-coreanas em 23 de janeiro de 1968, em um incidente que ficou conhecido como Incidente Pueblo ou Crise Pueblo. A captura do Pueblo e a subsequente tortura de sua tripulação por 11 meses tornou-se um episódio crucial da Guerra Fria, intensificando as tensões entre as nações ocidentais e orientais. O navio permanece até hoje em posse da Coreia do Norte, sendo um símbolo duradouro das complexas relações entre os dois países. Mesmo após décadas, o USS Pueblo é o único navio da Marinha dos Estados Unidos ainda em poder de uma nação estrangeira, servindo como uma lembrança das hostilidades da era da Guerra Fria. Campos de prisão na Coreia do Norte. Segundo um juiz que sobreviveu a Auschwitz, as prisões na Coreia do Norte estão no mesmo nível dos campos de concentração. Após ouvir relatos de ex-detentos e guardas norte-coreanos, um renomado jurista e sobrevivente de Auschwitz chegou à conclusão de que as prisões políticas da Coreia do Norte são tão terríveis quanto, se não piores do que, os campos de concentração nazistas durante o Holocausto. Thomas Buergenthal, ex-membro do Tribunal Internacional de Justiça, é um dos 3 juristas que acreditam que o líder norte-coreano Kim Jong-un deveria ser punido por crimes contra a humanidade devido ao uso de prisões políticas brutais para controlar a população. Eu acredito que as condições nos campos de prisão da Coreia do Norte são tão ruins quanto, se não piores, do que as que vi e experimentei quando criança nesses campos nazistas e durante minha longa carreira profissional na área dos direitos humanos, disse Buergenthal, que passou um tempo em Auschwitz e Sachsenhausen quando criança, além do gueto de Kielce. A comparação feita por Buergenthal reforça a gravidade das condições desumanas enfrentadas pelos prisioneiros políticos na Coreia do Norte, onde a tortura, a fome e a violência são práticas comuns. Os norte-coreanos devem seguir um dos 28 cortes de cabelo aprovados.
Na Coreia do Norte, os moradores devem aderir a uma lista restrita de cortes de cabelo aprovados pelo Estado. De acordo com o jornal The Telegraph, o regime comunista do país impõe cortes de cabelo padronizados para homens e mulheres, com uma seleção de 14 estilos diferentes para cada gênero. As mulheres casadas são aconselhadas a manter os cabelos curtos, enquanto as solteiras são incentivadas a usar cabelos mais longos e ondulados. Para os homens, o comprimento do cabelo não pode ultrapassar 5 centímetros, enquanto aqueles com mais de 35 anos podem usar o cabelo um pouco mais comprido, até 7 centímetros. Curiosamente, o estilo de cabelo do jovem líder norte-coreano, Kim Jong-un, não faz parte da lista aprovada. O corte de Kim, uma variação do estilo alto e volumoso, é considerado um símbolo de poder, talvez excessivo para a população em geral. Na Coreia do Norte, a uniformidade dos cortes de cabelo não é uma novidade. Em 2005, a televisão estatal transmitiu uma série de 5 partes sobre os requisitos de corte de cabelo para o estilo de vida socialista moderno, e essa preocupação com a padronização dos cortes de cabelo parece ter se intensificado sob a liderança de Kim Jong-un. A razão por trás dessa regra pode ter várias explicações. Uma teoria sugere que Kim Jong-un prefere estilos modernos e quer evitar o retorno de estilos mais antigos, como o famoso topete usado por seu pai, Kim Jong-il. Além disso, a uniformidade no visual é vista como uma maneira de reforçar a conformidade e a disciplina entre os cidadãos, características valorizadas pelo regime norte-coreano. Despesas e trabalho escolar na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, os alunos devem arcar com uma série de despesas escolares, incluindo a compra de mesas, cadeiras e aquecedores. Caso a família não consiga pagar, as crianças são obrigadas a trabalhar para o governo. A realidade nas escolas norte-coreanas é complexa. Os alunos precisam cobrir todos os custos associados à sua educação, o que pode se tornar um pesadelo financeiro, especialmente em famílias com 2 ou mais filhos. Como resultado, muitos jovens que não têm dinheiro suficiente são forçados a trabalhar longas e extenuantes horas produzindo itens para o governo. Embora essa prática seja contrária às políticas estatais, muitos pais optam por pagar aos professores para que mantenham seus filhos longe do trabalho forçado e permitam que eles evitem as difíceis condições de trabalho. Apesar dessas dificuldades, as autoridades norte-coreanas afirmam que a taxa de alfabetização no país é de 99% a 100%, semelhante aos índices dos Estados Unidos e do Reino Unido. No entanto, é relatado que as crianças na Coreia do Norte aprendem a escrever os nomes de Kim Il-sung e Kim Jong-il antes de aprenderem a escrever seus próprios nomes ou os de seus pais. Assim que completam essa tarefa, são consideradas alfabetizadas, de acordo com o sistema educacional local. Tentativa de fuga de um soldado norte-coreano para a Coreia do Sul. A história de Song Kim-mo, desde seu auge até sua ousada fuga da Coreia do Norte, começou de forma inesperada. Song, que foi um dos poucos norte-coreanos a ter contato direto com estrangeiros enquanto trabalhava como gerente de hotel em Pyongyang, a capital, tinha uma vida marcada por desafios e perigos. Como todos os soldados norte-coreanos, ele enfrentou condições severas, e seu contato com os visitantes do hotel era limitado a fórmulas de cortesia autorizadas pelo Estado, devido às rigorosas políticas ditatoriais que proibiam a comunicação livre com estrangeiros. Apesar de ter se tornado um dos indivíduos mais ricos da Coreia do Norte, graças ao sucesso de sua empresa e ao aumento de sua influência financeira, Song enfrentou grande perigo sob um dos governos mais repressivos do mundo. Embora afirmasse não ter a intenção de fugir do país, ele começou a perceber que sua situação estava se tornando insustentável quando seus parceiros de negócios começaram a desaparecer um por um. Após receber um atestado de óbito falsificado, que alegava que ele havia morrido em um acidente de carro, Song decidiu agir. Em uma fria manhã de abril, ele deixou sua casa, sabendo que nunca mais retornaria. Seguiu em direção à fronteira com a China, onde se apresentou às autoridades como um comerciante em trânsito para adquirir mercadorias. Uma vez atravessada a fronteira, Song saltou para o carro de um conhecido chinês que havia concordado em ajudá-lo a escapar. Essa fuga foi um ato de coragem em meio às severas restrições impostas pelo regime norte-coreano, e Song conseguiu deixar para trás uma vida marcada pela opressão.